Então, tá gravando. Qualquer dúvida aí, ó, pode ligar o microfone e perguntar, beleza? Se houver algum problema aí no Blackboard, se o áudio ficar falhando, aí vocês me avisam aí também, tá? Beleza pura? Então vamos começar aqui. Nossa aula de hoje, ela irá tratar de legislação aplicada à construção civil, beleza? Então vamos. Legislação aplicada. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver um pouco do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor e Código de Obras, legislação e normas de segurança e saúde do trabalhador, legislação ambiental, normas brasileiras regulamentadoras, International Organization for Standardization, a ISO, e o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, PBQPH. Beleza? Então, o que acontece, pessoal? Falar um pouco do estado. Antes de você projetar, planejar e executar uma edificação, é primordial você conhecer a legislação que rege cada etapa de um empreendimento, tá? Para a realização satisfatória de uma obra, é necessário cumprir todos os parâmetros legais e observar as leis e normas da construção civil é fundamental para que isso aconteça. Então, o que acontece? Na etapa de elaboração do projeto, todos os projetos, né? Não só o projeto arquitetônico, mas eu tenho também projeto estrutural, projetos complementares, projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de combate a incêndio, beleza? Eu tenho que verificar a legislação, tá? Então, para que eu possa planejar essa minha obra, como a gente vai ver lá na parte de planejamento e controle, eu preciso que ter os projetos já prontos, né? Porque senão meu planejamento vai ser uma estimativa, beleza? Então, além de projetar e planejar, na hora que você for executar a obra, você também tem que seguir a legislação, ok? Então, a legislação é muito importante para quê? Para que você possa realizar a obra de maneira satisfatória, tá? Então, desde a etapa inicial do projeto, passando pelo planejamento e execução, beleza? Vamos falar aqui um pouco da legislação federal, Estatuto da Cidade. Então, tudo começa com essa legislação, tá? Então, essa é uma lei federal de 2001, a Lei 10.257, lá do governo de Fernando Henrique Cardoso, que ela foi criada, e ela estabelece as normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Então aqui, ó, se você pesquisar aqui, Estatuto da Cidade, né, você vai ter a lei aqui, beleza? Então aqui está todo o texto da lei, tá? A lei ela é popularmente conhecida como Estatuto da Cidade, mas ela é identificada pela lei número 10.257, beleza? Então aqui tem todos os parâmetros da lei, tá? Então no final da aula vocês vão dar uma olhada nessa lei aqui, beleza? Que eu vou deixar lá no pós-aula, tá? Então o que acontece? Essa lei, ela veio para estabelecer uma norma de ordem pública e de interesse social que vai regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos. Beleza? Então, o que acontece?
O Estatuto da Cidade, ele estabelece a importância da função social das cidades e da propriedade urbana, mediante algumas diretrizes, tais como: então, é garantido o direito às cidades sustentáveis, você vai ter uma gestão democrática por meio da participação da população, você vai ter a cooperação entre governo e iniciativa privada, e você vai ter planejamento do desenvolvimento das cidades e a ordenação e controle do uso do solo. Então, tudo isso veio com o Estatuto da Cidade, beleza? Permitindo que tanto o governo federal, estadual e municipal atuasse com base nessas diretrizes aí, tá? Pessoal, tá. Beleza, alguém pode responder aí, pessoal, beleza? No final da aula eu respondo, se já tem algum grupo. Aí o que que acontece? Com base nessas diretrizes, que estão estabelecidas no Estatuto da Cidade, garantia ao direito às cidades sustentáveis, gestão democrática por meio da participação da população, cooperação entre governos e iniciativa privada, planejamento do desenvolvimento das cidades e ordenação e controle do uso do solo, o governo federal, estadual e municipal vai usar dessas diretrizes para poder firmar o movimento das suas cidades, beleza? E aí o que que acontece? Para que isso aconteça, o município ele vai utilizar de alguns instrumentos. Quais são os instrumentos utilizados pelo município? A gente tem o primeiro deles, que é o plano diretor. Então, o pessoal de Vitória da Conquista, o pessoal de Itabuna, o pessoal de Petrolina, não é isso? O pessoal de Jequié. Então, cada cidade vai ter o seu plano diretor, que a gente chama de PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, beleza? Então, esse plano diretor, ele vai falar como que a cidade, qual é a proposta para o desenvolvimento da cidade daqui a tanto tempo, certo? Então, por exemplo, se eu vier aqui no site da minha prefeitura, que é a PMVC, Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, beleza? Vai estar aqui, ó. Se você for no site da sua prefeitura, vai estar lá, né? Então aqui você tem aqui alguns links aqui embaixo. O primeiro aqui já tem, ó, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Então quando você clica aqui, você vai clicar aqui no plano de trabalho, beleza? Então aqui vai ter o plano diretor, o plano estratégico, né? Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Agência Reguladora Municipal. Então aqui vão ter as ações que a prefeitura ela vai tomar para garantir o desenvolvimento da sua cidade. E aí o que que acontece? Como engenheiro civil, você tem que estar a par desse plano diretor. Por quê? Porque é nesse plano diretor que a prefeitura vai falar, ó, vamos expandir a cidade para tal local. Então, tal local a gente vai reservar para fazer uma zona industrial. Tal local a gente vai reservar para fazer a ampliação da zona urbana. Beleza? Então, isso aqui vai de encontro ao desenvolvimento da cidade. E, claro, além do texto aqui, né, você tem também algumas reuniões, beleza? Como fala aqui, né, no slide, você tem a gestão democrática por meio de participação da população. Então, sempre está tendo reuniões entre o poder público e a população para poder a população dizer se as diretrizes que a prefeitura está tomando naquele momento, se são corretas ou não, se vão melhorar a qualidade de vida da população ou não.
Então é muito importante o engenheiro civil participar dessas reuniões junto à sua prefeitura, beleza? Então, aí você fala assim, professor, eu não sei como é a elaboração do plano diretor na minha prefeitura. Então você vai ligar lá na prefeitura, de preferência no setor de obras, e vai perguntar, né, se a prefeitura já tem plano diretor, se a prefeitura, como é o esquema de participação popular, como é a agenda de reuniões, beleza? Para você participar disso aí. Então você tem que participar para poder justamente ter uma noção do desenvolvimento da sua cidade, tá? Então às vezes você vai comprar um terreno, aí você compra o terreno que não é o local onde a cidade vai se desenvolver. Então, certo? Até para você saber da localidade, né? De uma possível compra ou de uma possível edificação, né? Beleza? Às vezes vou construir um hospital, vou construir um restaurante, vou construir, certo? Um clube de lazer, vou construir um shopping center, beleza? Então, o que acontece? A prefeitura, ela utiliza instrumentos como o plano diretor para poder garantir que o estatuto da cidade seja cumprido, tá? Além do plano diretor, claro, nós temos a disciplina do parcelamento do uso e da ocupação do solo, nós temos o zoneamento ambiental, né? Como eu falei, né? Pode ter área de preservação permanente, pode ter uma zona que ela vai retirar para ser uma zona industrial, a zona urbana, a zona rural, beleza? Tem o plano plurianual e planos de desenvolvimento econômico e social. Além disso, um dos instrumentos para que a cidade possa se desenvolver é o IPTU. Então, às vezes a gente fala assim, eu pago IPTU, mas não serve para nada. É porque justamente você não está fiscalizando ou não está cobrando, né, do poder público que esse IPTU seja investido, justamente porque o IPTU ele é um instrumento do Estatuto da Cidade, previsto na lei federal, para que a cidade ela tenha um desenvolvimento. Beleza? Então, o que que acontece? Quais são as três principais diretrizes que devem ser destacadas no Estatuto da Cidade? A gente tem o desenvolvimento sustentável, a gente tem a gestão democrática da cidade, então o poder público em conversa com a população, geralmente nos bairros, você tem os líderes, né? Então, geralmente a prefeitura marca uma reunião em cada bairro para discutir o plano diretor, certo? Então, você tem que ficar ligado nisso aí. Além da gestão democrática e do desenvolvimento sustentável, nós temos também o planejamento do desenvolvimento das cidades, tá? Então, no âmbito do desenvolvimento sustentável, ele é percebido como um modelo de desenvolvimento social que defende o equilíbrio entre produtividade econômica, os seres humanos e o meio ambiente. Então não adianta a cidade implantar uma zona industrial, né, trazer indústria, 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 aumentar a produtividade econômica, sendo que vai diminuir a qualidade de vida dos seres humanos e do meio ambiente. Beleza? Então você tem que ter um desenvolvimento sustentável, tá? Essa aula acaba 7h50. Beleza? Então, além do desenvolvimento sustentável, que é um modelo de desenvolvimento social que defende o equilíbrio entre a produtividade econômica, os seres humanos e o meio ambiente, nós temos também a gestão democrática da cidade. Então, a gestão democrática da cidade, ela é considerada um modelo de gestão pública que é baseado no diálogo permanente dos governantes com a sociedade civil, inclusive nos processos de tomada de decisão, tá?
Então, por isso que você tem reuniões permanentes entre o poder público e a sociedade para poder discutir o plano diretor, beleza? Então, se você é engenheiro, você tem que tomar conhecimento disso aí. E o outro princípio do Estatuto da Cidade é o planejamento do desenvolvimento das cidades, que tem como finalidade promover a justa distribuição espacial da população e das atividades econômicas, não somente do território do município, mas também da área sob sua influência, com vistas a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Então, é através do planejamento do desenvolvimento da cidade, que está no Estatuto da Cidade, que a cidade ela vai poder promover uma distribuição espacial da população mais justa, beleza? Então, com base nisso, o que vai acontecer? A sua cidade, ela vai fazer o plano diretor dela, que vai ter como base o Estatuto da Cidade, que tem esses princípios, e vai fazer também o Código de Obras da cidade. Então, ela vai falar, ó, esse tipo de edificação não é permitido construir nessa zona, certo? Essa zona aqui a gente vai deixar só para residência. Comercial a gente constrói em outro lugar, ou industrial a gente constrói em outro local, beleza? Para justamente distribuir, ter uma justa distribuição espacial, tanto da população quanto das atividades econômicas, tá? Então, esse é o Estatuto da Cidade. Então, ele é baseado em 3 diretrizes principais: desenvolvimento sustentável, gestão democrática da cidade e planejamento do desenvolvimento das cidades, ok? Essa é a lei federal, que foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, justamente para poder organizar o desenvolvimento das cidades, né? Então, além da lei federal, nós temos também, pessoal, a legislação municipal, que aí entra o plano diretor, que é um instrumento do Estatuto da Cidade que a prefeitura pode utilizar. Além do plano diretor, a gente tem também o Código de Obras, tá? Então, o que acontece? É importante salientar que cada município ele tem suas próprias leis, o que faz com que as construtoras tenham que se adaptar às diferentes exigências dependendo do local onde estão atuando no momento. Então, aqui em Conquista, a gente tem uma construtora, né? Então, o que acontece? Ela vai fazer um projeto, um condomínio de 300 casas, beleza? Esse projeto ele é elaborado com base na legislação municipal de Vitória da Conquista. Agora, se ela quiser utilizar esse mesmo projeto desse condomínio de 300 casas em outra cidade, ela vai ter que adequar esse projeto à legislação da outra cidade. Então, se eu estou aqui em Conquista, o pessoal está em Petrolina, então se eu quero construir o mesmo condomínio lá em Petrolina, ou em Itabuna, ou em Jequié, ou em Feira de Santana, você vai ter que adequar o seu projeto para a legislação municipal, beleza? Então, como exemplo de legislação municipal, temos o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que é bom vocês darem uma olhada no plano diretor da sua cidade. Entra lá no site da prefeitura. Se você não encontrar no site da prefeitura, você liga lá para a prefeitura, no setor, e pergunta, né? Como é que você pode ter acesso. E também o Código de Obras, tá? Então, o que acontece? O plano diretor, ele é um instrumento da política de desenvolvimento e expansão urbana do município. Ele deve ser aprovado por lei municipal. É claro que antes de ser aprovado, você tem um estudo, né? Então, você vai fazendo um estudo até você chegar num corpo onde você tem um texto bem amplo, né? E aí depois isso virá lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores, beleza? Ele integra o processo de planejamento municipal, devendo suas diretrizes
e prioridades ser incorporadas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual, certo? O plano diretor, ele deve garantir o desenvolvimento das funções econômicas, sociais e ambientais do município, gerando um ambiente de inclusão socioeconômica de todos os cidadãos e de respeito ao meio ambiente. A lei do plano diretor, ela deve ser revista pelo menos a cada 10 anos, e suas diretrizes e prioridades devem ser incorporadas pelas leis orçamentárias, beleza? Então, tudo que a gente prevê no plano diretor vai ter que entrar dentro do orçamento do município, certo? Para que possa ser pago isso aí, tá? Então, como eu falei, ó, você vai entrar aqui no site da prefeitura, da sua cidade. Na minha cidade aqui, o site da prefeitura é pmvc.ba.gov.br. Aqui você vai ter um link, plano diretor. Se não tiver aqui, você só usa a busca aqui para pesquisar, beleza? Como aqui já tem um link, a gente tem aqui, ó, o plano diretor aqui. Versão preliminar. Deixa eu pegar essa aqui. Que é a mais atual, né? Beleza? Então tá aqui. Então é feito aqui pela Secretaria de Infraestrutura Urbana. Beleza? Então você vai entrar lá no site da sua prefeitura e vai dar uma lida no plano diretor, beleza, pessoal? Vai dar uma lida e vai ligar lá para a prefeitura e vai perguntar quando é que acontecem as reuniões para discutir o plano diretor, beleza? Porque você tem que participar, certo? Então aqui você tem a introdução, então esse plano é feito com base no Estatuto da Cidade, tá? Então tem toda a descrição aqui. Base normativa para a elaboração do plano, processo de participação social, grupo de trabalho. Então aqui tem as oficinas nos bairros, tá vendo? Então linha do tempo. Então tudo está aqui descrito no plano diretor. Quais são os objetivos da política urbana de Vitória da Conquista? Beleza? Então, crescimento da população, para onde a cidade pode se desenvolver, beleza? Então, tudo isso vai estar aqui no plano diretor de desenvolvimento urbano do município, tá? Então, é bom você conhecer a legislação, beleza? Outra legislação municipal que nós vamos ver agora é o Código de Obras, tá? Por quê? Na etapa da elaboração do projeto, que a gente não faz projeto arquitetônico, né? A gente faz projeto de edificação, beleza? Que no final é a mesma coisa. É necessário seguir a legislação municipal, que destaca alguns pontos importantes no projeto, tais como. Então, quando você vai elaborar o projeto de edificação, você tem que seguir a legislação municipal. Por quê? Na legislação municipal, ele vai falar quais são as dimensões mínimas de ambientes e unidades habitacionais, quais são os ambientes e espaços obrigatórios para aquele tipo de edificação, tá? Então, se você der entrada no seu projeto e ele não estiver de acordo com o código de obra do município, seu projeto não vai ser aprovado, beleza? E aí o que acontece? A não observância destes requisitos na legislação municipal pode gerar embargo na obra até que as irregularidades sejam corrigidas, recusa dos órgãos competentes para emitir certificado e alvará, multas por descumprimento de normas, atraso no cronograma da obra, dentre outros, né? Então, geralmente o pessoal faz a casa
e depois quer regularizar o imóvel, não é isso? Então, claro, ele vai pagar uma multa ali, você vai ter que ir lá fazer o levantamento cadastral, você vai ter que ver o que está de acordo com a legislação, o que não está. E aí a prefeitura, ela tem todo o direito de não emitir o habite para você, né? Então, se você não fez de acordo com a legislação, beleza? Em Vitória da Conquista, estou falando aqui do meu município, a legislação a ser cumprida na etapa de elaboração de projetos é a Lei 1481, do ano de 2007, que é o Código de Obras do município, disponível no site da Prefeitura Municipal. Então, você também vai entrar no site da sua prefeitura e vai procurar o Código de Obras da sua prefeitura, beleza? Que você tem que estar com o Código de Obras na ponta da língua, tanto para você projetar, para dar entrada nesse projeto na prefeitura e obter a autorização para construir, no final, a autorização para morar, que é o habite, beleza? Então, vou entrar aqui no site da minha prefeitura. Deixa eu ver aqui. PMVC. Deixa eu ver aqui. Legislação. Ele está aqui dentro de legislação, tá? Mas na sua prefeitura pode estar em outro local. Então, aqui você tem Código de Obras do Município, Lei 1481, beleza? Você tem a lei e tem um anexo da lei, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui você tem o sumário, certo? E você vai ter aqui, ó, restrições de zona e ocupação do solo, parcelamento do solo, tá? Você vai ter a aprovação do projeto, ficará condicionada a... Beleza? Então, aqui você tem tudo o que você precisa para poder ter o seu projeto aprovado, né? Então, aqui você tem a ação da lei e aqui você tem os anexos da lei, tá? Então, no anexo da lei é que ele vai falar, ó, para uma edificação residencial, você vai ter que ter um quarto com no mínimo tantos metros quadrados, a sala com no mínimo tantos metros quadrados, cozinha com no mínimo tantos metros quadrados. Então, se você tiver a sua escada, tem que ter qual a dimensão mínima da escada. Então, isso aí tá tudo aqui, tá? No Código de Obras, beleza, pessoal? Então, primeiro, ele vai definir categorias de uso do solo e áreas de influência. Então, você vai ter a categoria de uso residencial, aí pode ser uniresidencial e multiresidencial, aí pode ser comercial atacadista, pode ser, aí tem comércio, né? Comercial varejista, aí pode ser serviços, certo? Então, de acordo com o uso, ele vai definir para você alguns parâmetros para que você possa elaborar o seu projeto. Beleza? Então aqui você tem aqui área de influência, área construída, tal, certo? Deixa eu ver se eu acho mais aqui embaixo. Parâmetros, critérios e restrições. Então aqui você tem critérios de coeficiente de aproveitamento e coeficiente de ocupação. Então, se o meu terreno tem 10 por 20, tem 200 metros quadrados, eu só posso ocupar, se tiver nessa zona aqui, eu só posso ocupar 60% dele, beleza? Então, não posso construir no terreno todo. E aqui eu tenho o coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento médio, certo? Então, tudo isso vai estar aqui dentro. Então, na hora que você for elaborar o seu projeto, você tem que olhar o código de obras e os anexos do código de obras, beleza? Sossegado? Então, código de obra é isso. Você tem que estar... Às vezes o cara fala, eu quero sem dinheiro, eu vou fazer só conta, né? Engano seu. Você vai ler mais do que fazer conta, beleza? Então, você tem que ler normas, você tem que ler as leis, beleza, pessoal? Então, aqui a gente fechou o código de obras, tá? Vamos falar agora sobre
a legislação e norma de saúde e segurança do trabalhador, certo? Nessa parte aqui, pessoal, só vou citar. Por quê? Porque você tem uma disciplina específica para isso, né? Que é higiene e segurança do trabalho, tá? Assim como na hora que eu for falar de legislação ambiental, eu vou só citar também porque você vai ter uma disciplina de direito ambiental, tá? Então, o que acontece? A legislação e norma de saúde e segurança do trabalhador, ela vai estar diretamente ligada nas NRs, certo? Que são as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho e são de observância obrigatória, beleza? Então, as disposições contidas nas NRs, elas se aplicam tanto aos trabalhadores avulsos, quanto às entidades ou empresas que eles tomem serviço e aos sindicatos das categorias profissionais. Então, a observância dessas normas de segurança e saúde do trabalhador não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que sejam incluídas, por exemplo, no Código de Obras, tá? Ou regulamento sanitário, ou proveniente de convenção de acordo coletivo. E aí o que acontece? As principais normas regulamentadoras relacionadas à construção de edifícios são, então a gente tem NR4, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT. Você tem a NR5, que ensina como você dimensionar a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Você tem a NR6, que fala sobre equipamento de proteção individual. Você tem a NR7, que vai falar sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Você tem a NR8, que vai falar sobre edificações. Você tem a NR9, que vai falar sobre PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E aí o que acontece, pessoal? Você está trabalhando lá na sua obra e você não está de acordo com essas normas de saúde e segurança do trabalhador, se o Ministério do Trabalho bater lá na sua obra, vai paralisar a obra, beleza? Então, você tem que estar a par disso aí. NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. NR11, Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. NR17, Ergonomia. NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Na segunda unidade, nós vamos usar bastante a NR18, tá? Quando a gente for falar de canteiro de obras, tá, pessoal? Então, eu vou guardar a NR18 para usar lá na segunda unidade, beleza? NR21 trabalha a céu aberto e NR35 trabalha em altura. Então, fica aqui uma curiosidade. Quando eu me formei, eu fui trabalhar em uma empresa terceirizada, né? Lá no metrô de Salvador. E aí eles estavam construindo as estações do metrô, né? E aí o que acontece? A gente tinha uma equipe de colaboradores que eles tinham que fazer um processo, né? Numa parte mais elevada. Então uma solda de um material metálico numa parte mais elevada, beleza? E aí o que aconteceu? Chegou lá o responsável pela segurança do canteiro, porque lá era um consórcio de empresas, né? Então, o que acontece? Você tinha várias empresas trabalhando dentro daquele canteiro. Cada empresa tinha o seu cantinho. Então, a sua equipe era responsável por tal coisa. A equipe da outra empresa era responsável por tal coisa. Beleza? E, se eu não me engano, quem estava à frente desse consórcio, não sei se era Queiroz Galvão e Camargo Corrêa, não lembro agora. Aí, o que acontece? Aí, o pessoal começou a soldar lá uma parte. Aí chegou o pessoal de segurança lá do canteiro, perguntou, né, se o pessoal tinha o curso de NR35, trabalho em altura. Aí, no caso, um funcionário não tinha. Aí o que aconteceu? O cara mandou tirar tudo. Não podia fazer.
Aí mandou tirar tudo que já tinha feito. Beleza? Então, aí o funcionário teve que fazer o curso para depois voltar ao trabalho, tá? Que para você ver a importância, certo? Que se acontecesse algum acidente, eles não iam estar cobertos, né? Beleza? Então, tome cuidado, né? Às vezes a gente acha assim, vamos começar com a obra pequena. Eu vou começar a fazer é, casas geminadas para vender. Depois eu começo a fazer uns projetos maiores, tal. Então, os seus funcionários, pessoal, eles têm que estar devidamente treinados, beleza? Para não dar nenhum problema para a sua construtora, para a sua empresa, tá? Então, essa parte aqui, pessoal, eu só citei as mais importantes, por quê? Porque vocês vão ver lá na disciplina Higiene e Segurança do Trabalho, beleza? E a NR18, a gente vai ver lá na parte de projeto de canteiro, a gente vai trabalhar com ela, beleza? Vamos ver agora a parte de legislação ambiental. Então, além de você ter que seguir a legislação municipal, plano diretor, código de obras, além de você ter que seguir a legislação de saúde e segurança do trabalho, você também tem que seguir a legislação ambiental. E aí a gente vai falar um pouco sobre estudo de impacto ambiental, relato de impacto ambiental, licença ambiental, resolução com o NAMA e certificações sustentáveis, né? Então, o que acontece? Quando você vai construir qualquer empreendimento que vá causar impactos ao meio ambiente, a prefeitura vai te pedir um estudo de impacto ambiental, que a gente chama de EIA, que é o estudo necessário para o licenciamento de empreendimentos que possam ter significativos impactos ambientais. Então, ele é obrigatório, tá? Então, ele deve ser composto de 4 seções. Você vai primeiro fazer o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento. Você vai fazer análise dos impactos ambientais do projeto. Você vai fazer as medidas mitigadoras dos impactos negativos. E você vai fazer um programa de acompanhamento e monitoramento desses impactos, tá? Então, tudo isso vai ter que estar no estudo de impacto ambiental, para que o órgão responsável dê uma olhada e veja se vai liberar a licença ambiental para você construir ou não. Beleza? Além do relatório, do estudo de impacto ambiental, você tem também o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, que vai apresentar informações básicas para que a sociedade tenha conhecimento das vantagens e desvantagens do empreendimento a ser implantado, bem como das consequências ambientais da sua implantação. Então, estou querendo construir um shopping center na minha cidade. Então, esse shopping, ele vai estar em determinada área. Eu vou ter que construir vias de acesso, vou ter que desmatar algumas localidades, beleza? Eu vou ter que tirar os animais que estavam lá, transportar para outro local. Então, você tem que fazer o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, para depois você obter a sua licença ambiental, né? Então, o que é o licenciamento ambiental? É um instrumento de gestão instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente, com utilização compartilhada entre a União, os estados da Federação, o Distrito Federal e os municípios. Então, tem o objetivo de regulamentar as atividades e os empreendimentos que utilizam os recursos naturais e que podem causar degradação ambiental nos locais de suas instalações, beleza? Então, nesse caso aí, você vai ter que contratar uma equipe multidisciplinar, né? Mas você vai ter que ter um engenheiro ambiental que vai ser responsável por esse processo aí, de elaborar o estudo de impacto, o relatório de impacto e produzir toda a documentação para que você
possa tirar sua licença ambiental, beleza? Então, a licença ambiental, ela representa o reconhecimento pelo poder público de que a construção e a ampliação de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidores devem adotar critérios capazes de garantir a sua sustentabilidade sob o ponto de vista ambiental, tá? É uma autorização. Então, você vai ser autorizado pelo poder público a exercer o seu direito à livre iniciativa, desde que atendidos os cuidados necessários com o objetivo de resguardar o direito coletivo ao meio ambiente. Que esse direito coletivo ao meio ambiente, pessoal, ele está assegurado lá no Estatuto da Cidade, lembra? Então, você vai ter que tirar a licença ambiental. Além disso, a gente tem também a resolução CONAMA, que lá de 2003, que vai estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos na construção civil. Então, antes de 2003, você não tinha uma lei que regulava a gestão dos resíduos, tá? Então, agora você tem. Então, o que acontece? A partir dessa resolução CONAMA, a prefeitura ela é obrigada a criar o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos e a empresa ela é obrigada a criar o Projeto de Gerenciamento de Resíduos, PGR, tá? Então, antigamente, você não tinha um local de descarte de resíduos. Então, a partir dessa resolução, com o programa municipal, a prefeitura ela tem que ter um local para que você possa destinar os seus resíduos à construção civil, tá? E tratar esses resíduos, beleza? Para que eles não poluam o meio ambiente, tá? Então, isso está na resolução CONAMA. Então, outra vez, você vai ligar lá na sua prefeitura e vai perguntar: a prefeitura tem algum programa municipal de gerenciamento de resíduos? Tem. Como é feita essa coleta de resíduos, certo? Então, a coleta de resíduos da sua obra, certo? Você vai perguntar como é que você vai fazer para descartar esses resíduos de uma forma legal, né? Não fazer nada ilegal. Por que eu não posso fazer nada ilegal, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Quando a gente falar de certificação ISO e quando a gente falar do programa de qualidade, que é o PBQPH, beleza? Então, você vai ter que atender essa resolução CONAMA, mas a prefeitura ela tem que ter um programa municipal para que você possa fazer o descarte corretamente, tá? O programa municipal de gerenciamento de resíduos, ele deve ser elaborado, implementado e coordenado pelos municípios e pelo Distrito Federal. Ele deverá estabelecer diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício de responsabilidade dos pequenos geradores em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local, beleza? Outra questão aqui é que o projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil deverá ser elaborado e realizado pelos geradores, no caso você como construtora, né? Não enquadrados pelo Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Então, eles terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e a destinação ambiental adequada, beleza? Certificação. Então, quando a gente fala da questão ambiental, uma das coisas que está mais em evidência atualmente é a questão da certificação, né? Então, a certificação ambiental, muitas vezes, ela é um incentivo necessário para a implementação de práticas sustentáveis pelo mercado. Isso porque ela quantifica e confere reconhecimento por uma instituição dotada de credibilidade perante o mercado. Então, às vezes você fala assim, eu tenho uma certificação ambiental LEED.
né? Tem uma certificação ambiental tal, beleza? Então, essa certificação, ela vai te conferir um reconhecimento, tá? Ela adiciona ao investimento realizado valor em sustentabilidade do edifício. Então, atualmente existem diversas certificações disponíveis para os edifícios sustentáveis, beleza? Então, ela vai reconhecer que o seu edifício ele tem um caráter sustentável, beleza? E aí, para que isso aconteça, essas empresas certificadoras, elas vão checar se a sua construtora cumpre alguns requisitos, certo? Então, a questão ambiental, falamos aqui um pouco da legislação ambiental. Vou falar um pouco sobre as NBRs que nós temos que seguir. Uma NBR que está muito em alta agora, pessoal, é a NBR 15575, que a gente chama de norma de desempenho, que ela foi elaborada em 2013. Então, o que acontece? O que essa norma ela trata? O desempenho ele é definido por requisitos qualitativos e critérios quantitativos, beleza? E métodos de avaliação, os quais sempre permitem a sua mensuração objetiva. Então, as normas de desempenho, ela tem como objetivo, que é um conjunto de normas, né? Você tem parte 1, parte 2, parte 3, beleza? Então, essas normas de desempenho têm como objetivos incentivar e sinalizar o desenvolvimento tecnológico, bem como orientar a avaliação da eficiência técnica e econômica das inovações tecnológicas. Então, você vai ter a norma de desempenho para estruturas, você vai ter a norma de desempenho para hidráulica, você tem norma de desempenho para algumas outras situações, beleza? Então, lá na norma de desempenho, ela vai te falar que a sua edificação tem que ter uma vida útil de 50 anos ou mais, tá? Então, sempre que você for construir, você vai ter que ser responsável por ela por 50 anos. Então, tudo isso está lá na norma de desempenho. Lá na norma de desempenho fala que a sua parede tem que ter um tratamento acústico para tal finalidade, beleza? Então, são parâmetros que você deve seguir. Alguns requisitos qualitativos e alguns critérios quantitativos, tá? Outra, a norma de desempenho, ela foi criada com o objetivo de atender às exigências dos usuários para o edifício habitacional e seus sistemas, quanto ao seu comportamento de uso. Então, o que acontece? Às vezes o cara entregava a obra e aí, daqui a pouco, a cerâmica do piso estava soltando. Ou então, tá tendo vazamento lá na tubulação tal. Beleza? Então a norma de desempenho vem para justamente você verificar todos esses critérios, tá? Além da norma de desempenho, outra NBR que a gente vai utilizar bastante é a NBR 9050, que é a de acessibilidade, né? Onde ela vai estabelecer critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando a gente projeta, constrói, instala e adapta, né? Tanto edificações quanto mobiliário, quanto espaços e equipamentos urbanos, beleza? Então, lá vai falar qual é a dimensão do seu banheiro para que o seu banheiro possa ser acessível, qual é a altura do guarda-corpo, beleza? Qual é a largura da escada. Então, tudo isso tem que ser visto na parte de elaboração de projetos, beleza? Só lembrando, pessoal, que às vezes o pessoal fala a NBR não é lei, mas a gente tem que seguir porque alguns autores falam que ela tem força de lei. Ela não é lei, mas ela tem força de lei, beleza? Então, de acordo com a ABNT, a acessibilidade é definida como a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos, tá? Então, qual é a intenção dessa norma? É proporcionar maior quantidade possível de pessoas, independentemente da idade, estatura ou limitação de mobilidade,
a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, certo? Edificações, mobiliário, equipamento urbano e seus elementos. Já falamos sobre as NBRs. Para terminar, vou falar um pouco sobre a ISO e o PBQPH, beleza? Então, o que acontece, pessoal? A ISO é a Organização Internacional para a Padronização, beleza? Que é a International Organization for Standardization. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente procura, as empresas, né? Elas procuram seguir a série ISO 9000. Perceba o seguinte, qualquer tipo de empresa, de qualquer setor, ela pode tirar a certificação ISO 9000, beleza? Qualquer tipo, tá? Pode ser do ramo alimentício, pode ser do ramo têxtil, pode ser do ramo da construção civil, tá? Então, o que acontece? A ISO, ela é um conjunto de normas que tem por objetivo certificar organizações em diversos setores, com referência à qualidade de seus produtos e serviços. Então, aqui no Brasil, elas são gerenciadas pela ABNT. Aí, o que acontece? Qualquer tipo de empresa pode tirar a certificação ISO. No setor da construção civil, o sistema ISO ele vai auxiliar na qualidade dos processos, reduzindo o retrabalho e atrasos e gerando maior economia e organização nas obras. A série ISO 9000 ela é composta por 4 normas técnicas, tá? Que juntas estabelecem parâmetros e requisitos para o cumprimento e certificação. Então, primeiro, nós vamos ter a ISO 9000, que tem como objetivo oferecer um conjunto de diretrizes para que a empresa possa criar um sistema que ofereça melhoria contínua para seus projetos, produtos e serviços. Nós temos a ISO 9001, que é a certificação propriamente dita, né? É a certificação da série ISO 9000. Então, ela vai estabelecer os requisitos do sistema de gestão de qualidade para adequação e regulamentação da empresa. ISO 9004 vai estabelecer diretrizes em relação aos fatores técnicos, administrativos e humanos que podem afetar a qualidade do produto ou serviço oferecido pela empresa. E a ISO 19011, que vai tratar de auditorias internas de qualidade, boas práticas e avaliação dos sistemas auditados, beleza? Então perceba que qualquer empresa de qualquer setor, ela pode tirar a certificação ISO 9000, que vai certificar a qualidade do produto ou serviço oferecido pela empresa, beleza? E a empresa do ramo de construção civil, ela é uma empresa, dentre as outras, que pode tirar a ISO 9000, a certificação ISO 9000, beleza? Então, quais são os benefícios dessa certificação? Garantir que a empresa trabalha continuamente pela melhoria contínua do seu processo de oferta de valor aos clientes, coletar, medir e avaliar continuamente a satisfação dos clientes e executar ações que promovam a melhoria da mesma, garantir uma boa condição de trabalho aos colaboradores e oferta contínua de capacitação, exigir fornecedores melhores processos de produção. Então, eu tenho uma construtora. Essa construtora, ela compra a telha na empresa aqui da minha cidade. Então, eu posso exigir que o fabricante daquela telha tenha uma melhora no seu processo de produção, distribuição e comercialização dos seus produtos, beleza? É possível também mapear processos e implementar indicadores para garantir ganhos de produtividade, que é o que a gente vai ver lá quando a gente estiver trabalhando no planejamento e controle da obra, né? Você vai ter planilhas de medição de mão de obra, que aí o cara
que vai medir a produtividade do seu colaborador, né? Então, você vai ter indicadores para ver onde é que você pode melhorar a sua produtividade ou não. Isso é só um exemplo, né? E para finalizar o nosso assunto de hoje, o que acontece? A ISO 9000, ela é uma certificação que qualquer empresa pode tirar, que vai atestar a qualidade do produto e serviço. Aí o que aconteceu? O governo brasileiro, com base na ISO, ele criou um sistema de qualidade somente para as empresas de construção civil, que é o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, PBQPH, beleza? Então, o que é o PBQPH? É um instrumento do governo federal para cumprimento dos compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul, onde teve a Conferência do Habitat em 96. Então, qual é a meta? Organizar o setor da construção civil em torno de duas questões principais: melhoria da qualidade do habitat e modernização produtiva. Então, o PBQPH, pessoal, ele envolve um conjunto de ações, né? Tais como avaliação da conformidade de empresas de serviços e obras, melhoria da qualidade de materiais, formação e requalificação da mão de obra, normalização técnica, capacitação de laboratório, avaliação de tecnologias inovadoras, informação ao consumidor e promoção da comunicação entre os setores envolvidos. Dessa forma, espera-se o aumento da competitividade no setor, a melhoria da qualidade de produtos e serviços e a redução de custos e otimização do uso de recursos públicos. Qual é o objetivo? Criar um ambiente de isonomia competitiva que propicie soluções mais baratas e de melhor qualidade para a redução do déficit habitacional no país, atendendo em especial à produção habitacional de interesse social. Então, dentro do PBQPH existe o SIAC, Sistema de Avaliação de Conformidade de Empresas de Serviços e Obras, que é um instrumento para a obtenção do certificado do PBQPH e tem como objetivo avaliar a conformidade da qualidade das empresas de construção civil. Então, esse SIAC ele vai analisar suas características com base na ISO 9001. Então, geralmente, o que acontece? As empresas, como eu quero tirar uma certificação, geralmente as empresas vão e tiram logo as duas. A certificação ISO e o PBQPH. Por quê? O PBQPH ele é baseado na ISO. Então, se eu já vou fazer um trabalho na minha empresa para tirar a certificação ISO, eu já faço também, ao tempo eu tiro o PBQPH. Então, o que acontece? Por que eu tenho que tirar o PBQPH? A obtenção de financiamentos em instituições de crédito pública e privada e a participação em programas de habitação do governo pelas empresas construtoras é condicionada à adesão ao programa. Então, às vezes o cara fala assim, pois estes órgãos públicos possuem PBQPH como pré-requisito, beleza? Às vezes o cara fala assim, quando eu sair da faculdade eu vou montar minha empresinha e vou comprar o terreno, vou construir, vou vender, beleza? Então o que acontece? Para você, a primeira obra, você vai ter que fazer com recursos próprios, né? Às vezes você faz uma permuta, beleza? E aí o que acontece? Quando você tem a sua empresa já estabelecida, você vai aderir ao programa PBQPH, vai tirar a certificação para que você possa obter financiamentos de uma maneira mais fácil, certo? Então o que vai acontecer? Você também vai poder participar de programas do governo, como Minha Casa Minha Vida, beleza? Então todas essas empresas, elas têm essa certificação. Então, é importante você, como construtora, mesmo que pequena, você tirar a certificação do PBQPH, beleza? Porque o PBQPH, ele vai melhorar justamente
a qualidade não só da mão de obra, mas também do seu serviço e do seu produto final, tua obra, beleza? Então, terminamos aqui nossa aula falando sobre legislação, beleza, pessoal? Para a gente finalizar, o que acontece? Aqui na semana 3, no pós-aula, eu já deixei aqui, ó, uma série de vídeos sobre o PBQPH, tá vendo? E eu tenho aqui um caso dessa construtora aqui, ó, como o PBQPH ajudou a empresa deles a crescer, tá? Espero que vocês assistam aí os vídeos. Eu vou colocar aqui também um material sobre. Eu vou colocar aqui também, beleza? Vou colocar aqui também no pós-aula um material sobre aprovação de projeto na prefeitura, tá? Teve aqui ó, uma atividade que está aqui na semana 3, ou desculpa, pré-aula. Eu coloquei esse texto aqui, ó, certo? E aí eu tinha colocado uma atividade, beleza? Só que o que acontece? Uma atividade diagnóstica. Só que a FTC, ela baixou lá um comunicado falando que não é para fazer atividade diagnóstica ainda, tá? Então, por enquanto, não vai ter nem atividade diagnóstica, nem atividade de consolidação do conhecimento. O que vão ter vão ser os trabalhos, né? Que a gente vai produzir durante a unidade. Beleza? Mas eu vou passar para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, na semana 3, no pós-aula, vou colocar aqui um artigo sobre aprovação de projeto na prefeitura. Esse artigo foi elaborado por um aluno aqui da FTC de Conquista e tem como base o processo de elaboração de projeto e aprovação do projeto, quais são os passos que você tem que dar e quais são os trâmites que você tem que seguir para aprovação do projeto na Prefeitura de Vitória da Conquista. Então, você dá uma lida para ver como é o processo de aprovação de projetos na sua cidade. Essa aula finaliza 7h50, certo? Por quê? Ela tem a primeira parte que é teórica e a segunda parte seria prática, viu, Bárbara? Só que não vai ter prática por causa da pandemia, certo? Então a gente só vai ter aula teórica, beleza? E outra coisa, pessoal, ó, vou deixar aqui para vocês, né, como leitura. Vocês vão vir aqui, ó, na biblioteca virtual. Você tem a Pearson e a minha biblioteca, tá? Deixa eu abrir. Na minha biblioteca, vou deixar um livro aqui para vocês darem uma lida, beleza? Então, na minha biblioteca, vocês vão ler, procurar lá, ó, esse livro aqui. A biblioteca está disponível dentro do seu liceu, tá? Esse livro aqui. Não, é porque são duas turmas teóricas. A turma A e a turma B. E duas turmas práticas. Turma A e turma B. Aí se colocar outra turma prática, não vai ter também, né? Beleza? Só vai ter a teórica. É porque a aula vai de 6h50 até 7h40. Mas é como eu espero o pessoal entrar, então geralmente a gente começa às 7 horas e termina às 7h50. Beleza? Então aqui, pessoal, vocês vão aqui entrar na minha biblioteca e vocês vão ler esse livro aqui, ó. Fica aí como pós-aula, tá? Legislação aplicada à construção civil. Vou abrir ele aqui. Ó. Só para a gente finalizar a aula por hoje. Você vai ter aqui no usuário.
Capítulo 1. Características dos empreendimentos imobiliários. Desculpa. Deixa eu pegar aqui. Então você tem aqui, ó, legislação ambiental, legislação de segurança do trabalho, tá? E esse capítulo 1 aqui, você vai ter o Estatuto da Cidade, plano diretor, acessibilidade, desempenho. Então, eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 1, o capítulo 3, o 4 e o 5. É bem rapidinho, o capítulo é pequeno, beleza? Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4 e 5, tá? Aqui você tem conduta ética e moral, beleza? Também. Mas aí vocês têm uma disciplina só disso, né? De ética, beleza? Então fica aí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5, como pós-aula, tá? Para leitura. Eu vou botar o link do livro aqui também no pós-aula, beleza? Deixa eu botar aqui. Capítulo 1, capítulo 3, 4 e 5. Capítulo 1, 3, 4 e 5. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho livro sobre esse assunto que eu possa me aprofundar mais. Então a faculdade ela disponibiliza 2 bibliotecas virtuais para você. Então fica aí como pós-aula, ok, pessoal? Aí qualquer dúvida sobre a leitura do livro, vocês podem tirar comigo, beleza? E aí na próxima aula a gente já vai falar sobre licitação e contratos, ok? Finalizar a aula por hoje. Deixa eu parar de gravar.